irmãos, com a paz do Senhor, amém? Poder assentar, meus irmãos, rapidinho? Um pouquinho a gente levanta e fazer menção à palavra do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos adorando ao Senhor, amém? Quero agradecer ao pastor Nelson pelo convite e a confiança de estar trazendo para os irmãos hoje uma palavra da parte do Senhor. Eu sou a missionária Suiá Trindade, eu vim da Bahia, de Salvador. Tenho 8 meses aqui no estado de São Paulo. Vim atender a um chamado do Senhor para uma obra missionária aqui no estado de São Paulo. Estou congregando ali com a pastora Sandra Oliveira na Igreja Pentecostal Missões em Movimento. Estou aqui nesta manhã com a bênção da minha pastora, amém? E trago um abraço da pastora para todos dessa igreja. É uma alegria muito grande, irmãos, estar aqui neste lugar. Porque desde a hora que eu adentrei, que eu dobrei os meus joelhos, eu pude sentir a presença de Deus. E isso é muito importante, porque hoje nós estamos chegando em alguns lugares e nós não conseguimos sentir a presença de Deus. E se ouve muito barulho, se ouve muita gritaria, mas não sente o regozijo da presença do Eterno no ambiente. E eu louvo a Deus por essa igreja. Quando eu cheguei aqui, acho que tinha 2 ou 3 pessoas, mas eu já me ajoelhei chorando de sentir a graça, a presença de Deus. E que o Senhor possa conservar essa essência neste ministério, porque é de essência, de ministério como esse que o Senhor está necessitando neste momento para trazer um avivamento nesse novo tempo à terra, amém? Eu quero pedir, o pastor falou que era uma campanha, mas não me deu tema. Falou, irmã, fique à vontade para falar aquilo que Deus trouxe ao seu coração. E desde que foi feito o convite, o Senhor trouxe uma palavra em cima de uma situação que eu vivi na minha vida. Mas eu percebo aqui que, apesar da palavra não ser a palavra do tema, a direção que o Senhor ministrou, que o Espírito Santo pregou para mim nesses dias, está muito alinhado com o que Deus tem para o tema da campanha, amém? Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Filipenses 3, 7 e 8. Eu sempre preparo alguns tópicos, mas nem sempre eu consigo ministrar em cima dos tópicos preparados, né? Mas amém. Todos acharam? Dê um glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar Cristo. Pai Santo, querido, soberano, majestoso, diante do Senhor estamos, meu Pai, para fazer menção à Tua palavra. Senhor, eu quero pedir ao Senhor nesta manhã que continue a falar aos nossos corações. Senhor, eu não tenho nada a oferecer à Tua igreja, mas eu me coloco aqui diante do Teu altar como instrumento do Senhor, para que o Senhor possa continuar falando com o Teu povo. Deus, eu não sei a necessidade dos Teus filhos, eu não sei como eles adentraram nesta manhã, mas Tu conheces, Tu sabes, e por isso o Teu Espírito Santo tem liberdade. Espírito de Deus, tem liberdade neste lugar. Fala, Senhor, conosco, porque queremos ouvir a Tua voz. Fala, Deus, que eu possa diminuir para que o Senhor possa crescer, para que o Teu nome venha a ser glorificado, para que nós não venhamos sair da mesma maneira que adentramos, mas que venhamos sair regozijados da Tua palavra, no gozo do Teu Espírito Santo. Seja glorificado, Senhor, seja glorificado nesta manhã, porque tudo é para o Senhor, é do Senhor. A Tua palavra disse: do alto não vier, nada podereis fazer. Então abre as portas do céu nesta manhã, abre as comportas do céu e derrama mais e mais da Tua graça sobre a minha vida, sobre a Tua igreja.
igreja em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Todos conhecem, né? O livro de Filipenses é uma carta de Paulo ao povo de Filipe. E é interessante saber um pouco da história de Filipe. Filipe, ela tem esse nome porque ela foi tomada por Felipe, que não é muito conhecido, mas o seu filho, que é Alexandre o Grande, é muito conhecido, né, por conta das suas conquistas. E que a igreja aprenda, né, um pouco com Alexandre, como conquistar. E por conta disso, em homenagem ao seu nome, ele colocou o nome da cidade de Filipe, que era uma cidade rica, né? Era uma cidade onde tinha muito ouro, onde tinha muita prata. Mas com o passar do tempo, essa cidade foi sitiada por Roma. E Roma enviou para essa cidade os seus soldados antigos de guerra, né? E como ela foi sitiada por Roma, ela se tornou uma cidade romana. E a cidade romana, o cidadão romano, ele vivia de acordo às leis de Roma. Havia um sincretismo religioso, onde o romano, ele entendia que ele mesmo era o seu próprio Deus. Não era possível que se criar uma religião se não houvesse uma autorização de Roma para isso. Porém, o fato de ser um cidadão romano lhe davam regalias àquele povo que morava na cidade de Filipe. Eles não precisavam pagar impostos a Roma. Era uma cidade rica. Era uma cidade que tinha, né, uma vida equilibrada, uma vida, né, abençoada, né? E o fato de Paulo começar uma igreja em Filipe vem de uma direção dada ao Senhor, né? Eu acredito que em oração a Bíblia não fala diretamente que Paulo estava orando, fala que ele, né, teve um sonho. Porém, geralmente, para você ter um sonho, para você ouvir uma direção de Deus, você tem que ter comunhão com o Espírito Santo. E a comunhão com o Espírito Santo, ela se dá através da oração. A comunhão do Espírito Santo não vem pela palavra. A comunhão do Espírito Santo não vem pelo mover do Espírito. A comunhão do Espírito Santo não vem por falar em mistério. Falar em mistério é uma evidência de comunhão. A comunhão do Espírito Santo não se evidencia pelos dons espirituais, mas pelo relacionamento. E para se ter um relacionamento com o Senhor, é necessário ter uma vida de oração. Suiá não precisa de ler a palavra, precisa. Mas observe uma pessoa que está chegando no Evangelho, que ainda não tem uma comunhão com o Espírito Santo. Ela pega a Bíblia, ela lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e nada ela entende. Mas quando você tem uma comunhão com o Espírito Santo, e ali você pega um versículo da Bíblia, o Senhor lhe dá um texto, lhe dá uma mensagem que você, às vezes, de um versículo. Isso é comunhão, isso é relacionamento. E para ter um relacionamento com o Senhor, é necessário você dedicar um tempo de oração. Hoje nós estamos ficando tão ocupados com tantas coisas que a nossa oração tem sido mínima. Nós hoje temos tantas atividades que às vezes a oração é deitado na cama: Senhor, abençoa, obrigado pelo meu dia. Esse tipo de oração não lhe gera comunhão, não gera relacionamento. E quem não tem relacionamento não tem direção do Espírito Santo. Quem não tem relacionamento não vai entender circunstâncias e situações que às vezes você mesmo está passando. Eu estou aqui no estado de São Paulo devido a ter uma comunhão com o Senhor, devido a ouvir um chamado do Senhor. E quando eu leio esse texto onde Paulo fala que aquilo que me era ganho se tornou estercos,
Você entende que ele está dizendo que aquilo que era bom para ele, diante do conhecimento de Jesus, se tornou nada. Só que eu quero que você entenda que Paulo não era qualquer pessoa. Paulo não era qualquer miserável, qualquer um. Paulo era uma pessoa renomada. Paulo era uma pessoa de honra. Paulo era uma pessoa de posição. Paulo não veio para Jesus porque estava miserável, porque estava em situação difícil. Paulo não veio para Jesus porque estava à beira da morte. Paulo veio para Jesus porque ele teve um confronto com o Senhor, porque ele foi chamado. Mas o que eu quero lhe dizer é que Paulo não era qualquer pessoa. Paulo abriu mão de algo que naquele tempo, naquele momento era grandioso. Quando Paulo escreve à igreja de Filipos, Paulo está preso. Alguns historiadores dizem que em Roma, outros dizem que na Ásia, outros dizem que no tempo de Efésios. Mas o que se sabe é que quando Paulo escreve à igreja de Filipos, Paulo está preso. E quando Paulo escreve a Filipos, o intuito de Paulo naquele momento era trazer uma palavra de incentivo. Era trazer elogios pelo que aquela igreja estava sendo. Porque às vezes as pessoas... tem pessoas que às vezes o Senhor pega do lixão, do lamaçal do pecado. Deus transforma, Deus limpa, purifica. E quando chega na igreja, esquece o que Deus fez. Começa com um monte de mimimi. Começa de que eu não estou aguentando a prova. Outrora era um miserável. Tinha uma vida miserável. Uma vida de humilhação, uma vida de vergonha. Aí Deus pega, limpa, purifica, transforma, honra, dá um nome. E na primeira dificuldade, na primeira luta, começa a murmurar, começa a querer não fazer, começa a querer fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, começa a vir para a igreja no dia que quer, começa a dizer: eu vou para a igreja, mas eu não me envolvo em nada, eu não me envolvo no ministério, eu não me envolvo na obra. E eu estou falando de um povo que tinha uma posição. Suia, você está me dizendo que eles eram melhor do que nós? Não. Eu estou dizendo que eles abriram mão de algo para servir ao Senhor. E não foi de qualquer coisa. Foi de riqueza, foi de posição, foi de honra. E o que Paulo está dizendo é que aquilo tudo diante da glória, da essência, do conhecimento, do relacionamento, da comunhão com Deus é nada. Tudo que o mundo oferece é nada diante da glória, do conhecimento do Senhor. E quem está escrevendo essa carta está preso. Saiu de uma posição de honra para estar preso. E o que é que Paulo quer dizer à igreja de Filipos? Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa a dificuldade, se alegre no Senhor, se alegre no Senhor, se alegre em imitar o Senhor. Por quê? Porque vale a pena servir a Jesus. Porque vale a pena ter relacionamento com o Rei. Porque vale a pena. E Jesus não nos pede nada do que Ele não tenha nos ensinado. Jesus não nos pede nada do que Ele não tenha feito primeiro. Porque quando Ele desce à terra, Ele se esvazia de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de todo o seu poderio. Ele se humilha a ser um homem. E se entrega. Se entrega à morte de cruz. Se entrega. A morte mais humilhante daquele tempo era a morte de cruz. Não era qualquer marginal, não era qualquer pessoa, não era qualquer erro que levava a morte de cruz. Eram os piores daquele momento. Eram os piores daquela região.
E Ele se entrega pela minha vida e pela sua vida. E muitos às vezes estão na igreja dizendo: quando eu estava no mundo eu não passava por isso. Quando eu estava no mundo eu não ouvia isso. Quando eu estava no mundo eu fazia, eu acontecia. Quando eu estava no mundo eu tinha. Quando você estava no mundo você era nada. Quando você estava no mundo você não tinha nada. Você não tinha paz, você não tinha alegria. Você não tinha um reino dos céus para herdar como herança. Oh, xaravas, te comanarabanto, eliminavas. O valor do conhecimento, o valor do relacionamento com Jesus é excelência que pode ter na vida do homem. Não há nada que se compare à excelência de conhecer a Jesus. A igreja precisa entender. Não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa a situação, a excelência de conhecer Jesus é o bem mais precioso, é o melhor que se pode ter nessa terra. Não tem BMW, não tem mansão no Alphaville que se compare à excelência do relacionamento. E o Senhor está chamando essa igreja para um relacionamento profundo, para um relacionamento íntimo com o Senhor. Se hoje o Evangelho chegou para nós, foi porque um dia Paulo queria ir para um lugar, mas devido à essência da comunhão, devido à essência do relacionamento, ele está dormindo e em sonho aparece um homem e fala: atravessa a Macedônia e socorre-nos. A direção do Espírito Santo vai te levar a coisas grandiosas. A direção do Espírito Santo vai te levar a coisas sobrenaturais. O relacionamento, a direção do Espírito Santo vai te levar a lugares altos, vai marcar o teu ministério, vai marcar a tua vida. Mas é preciso descer, é preciso orar, é preciso se relacionar. Se você for voltar à história, se você for buscar a história, Filipos, ele ficava ali entre a Ásia e a Europa. O Evangelho chegou a nós aqui através de lá. Você está entendendo o que é intimidade com Deus? Você está entendendo o que é obedecer à voz do Espírito Santo? Quando Paulo, que ele desejava ir a outro lugar e foi impedido pelo Espírito Santo, quando ele ouviu a voz do Senhor mandando ele não tinha noção, ele não tinha dimensão aonde ia chegar o Evangelho pelaquela atitude, mas Deus sabia. E tem coisas que Deus está lhe direcionando que aos seus olhos parece loucura. Você até não está entendendo, mas Deus está dizendo: descansa, confia, porque eu estou no controle. Eu sei aonde eu quero te levar. Talvez você esteja passando uma luta, uma dificuldade, um vendaval, mas o vento, como cantou esse louvor, às vezes o vento é para te levar onde o Senhor quer. Eu achei tão lindo. O louvor que a irmã cantou, tão lindo. Porque quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor me fez lembrar de um pouco da minha trajetória até chegar em São Paulo. Eu tinha uma empresa de eventos na Bahia. E 3 anos atrás, hoje estamos no mês de outubro, 3 anos e 2 meses atrás, em uma madrugada em oração, na verdade o Senhor já vinha me falando antes, e eu resistindo, porque quem quer perder bens materiais?
Quem quer perder a sua segurança? Quem quer perder aquilo que está aos nossos olhos? E eu tinha uma loja, eu tinha um galpão com toda uma estrutura para montagem de eventos, festas infantis, 15 anos de casamento. Mas desde criança, eu criança ainda no colo de minha mãe, Deus um dia usou e disse, é missionária. E até 11 anos, até 12 anos, eu servia ao Senhor, pregava e fazia... Lá em Salvador a gente tem muito aquela coisa... Mãe disse que no tempo da minha juventude, enquanto eu era criança... Gente, eu não preciso ver um relógio, para não me passar aqui do horário. Enquanto eu era criança, a mãe dizia que a gente não tinha um motorista e um cobrador que não fosse evangelizado. Porque todo ônibus que a gente pegava, Jesus te ama, Jesus te ama. Mas com 12 anos em diante, o Senhor abençoou muito as nossas vidas. E as bênçãos de Deus, quando você não está na direção do Espírito Santo, às vezes você se apega mais à bênção do que ao abençoador. E isso aconteceu na minha casa. Deus nos tirou de uma vida de sofrimento, pobres. Minha mãe lavava roupa de ganho, Deus abençoou. Minha mãe se tornou funcionária pública. Abrimos uma empresa e nos afastamos daquilo que era que Deus tinha para nossas vidas. E durante muitos anos eu fiquei afastada do Senhor. Voltei aos caminhos do Senhor a partir dos meus 25 anos. E eu já tinha uma empresa, cada um da minha casa foi tomar um rumo e eu fiquei com uma empresa. E só que quando eu voltei para Jesus, a essência daquilo que Deus me chamou era muito forte no meu coração. Mas eu me dividia. O trabalho de eventos é um trabalho onde requer muito de você. E às vezes aquilo doía meu coração, porque eu queria dar mais para o Senhor. Mas ao mesmo tempo que eu queria dar mais ao Senhor, eu não queria perder a minha condição financeira. E chegou um certo tempo que já não dava para conciliar. Ou você me dedicava ao Senhor, ou me dedicava ao trabalho. E o Senhor começou a me dizer, vende a loja, vende a loja, vende a loja, vende a loja, vende tudo que você tem. Vende tudo. E eu vou viver de quê, Senhor? Desde 8 anos de idade eu trabalho com eventos, eu não sei fazer outra coisa. Eu não fiz faculdade. A empresa dava uma condição boa, dava uma condição de vida bacana. Só me dedicava àquilo. É um ramo onde você pode ter 50 anos, você vai sempre ganhar dinheiro se você for um bom profissional. É um ramo que nunca para. Até de conhecer o Covid-19. E então... eu resistindo, mas as coisas começaram a complicar no trabalho. Não adianta você insistir, irmãos, de algo que Deus não lhe quer. Não adianta você ficar assistindo em uma situação que Deus não quer. Tem situações que está difícil porque é o inimigo tentando impedir a bênção. Mas tem situações que você está passando uma dificuldade porque você está ajudando pessoas que não é para ajudar. Você está investindo em algo que não é para investir. Mas isso depende, para ter essa direção, depende de relacionamento com o Espírito Santo. E eu entendia que aquele trabalho não era mais o que Deus queria para a minha vida. Mas eu vou ser sincera, não queria perder a condição financeira. Mas até que um dia, em uma madrugada, eu orando, o Senhor me dando muito uma palavra em Isaías, onde Ele fala assim, me debaldado eu e tenho em trabalhos vãos, enquanto o meu serviço está na obra do Senhor. Eu fui e tomei a decisão. Vendo tudo. Vendo ponto, vendo tudo. O meu ponto valia 80 mil reais. Com tudo, barato. Tudo que eu tinha, com o ponto. Porque o meu ponto era o ponto melhor localizado da região. Era um ponto onde todo mundo tinha olho no ponto. E aí eu fiz 80 mil reais, é o que vale. Barato. Aí anuncio. Muita gente querendo, mas não tinha o valor. Falei, Senhor, agora eu não vou voltar atrás, eu vou vender. Então eu falei, quanto é que eu preciso para vender? De quanto é que vai... Aí uma pessoa veio e me fez uma proposta, 40 mil. Eu vendo. Metade do valor, eu vendo. Isso foi no dia 1º de agosto. Eu falei, Senhor, se eu estou nesse negócio até o final do mês, eu não estou mais com isso aqui. Eu vendo tudo. E assim foi feito. Vendi.
40 mil reais. Paguei o que devia, fiquei com o dinheiro, dei entrada no meu carro. Falei, vou continuar trabalhando. Porém, quando você não tem mais um ponto físico, você já não fica tão preso. Fui morar em um condomínio, em um bairro nobre de Salvador. Tinha muitas torres no condomínio. Então lá no condomínio mesmo as pessoas me procuravam, porque eu já tinha um nome. Eu tinha um nome no ramo de eventos. E passei 2 anos trabalhando assim. Já consegui me dedicar mais ao Senhor, mas ainda não era como Deus queria. Porque mesmo agora já não tenho uma carga tão grande, mas ainda é uma responsabilidade. E eu sou muito minuciosa em tudo que eu faço. Tudo que eu faço eu quero fazer perfeito, melhor. Então, por conta disso, eu perdi um tempo maior, me dedicava mais ao serviço. Mas já consegui começar a fazer um pouco mais do que Deus queria que eu fizesse lá em Salvador. E passaram-se 2 anos e 3 meses. E o Senhor começou a me dizer, nesse louvor, deixa o meu vento te levar para um novo lugar. E quando você chegar no fim do ano, é natural a gente já ter muitos eventos fechados para o ano seguinte. E eu não tinha. Eu só tinha evento até 1º de fevereiro. E eu comecei a questionar o Senhor. Por que eu só tinha evento até o 1º de fevereiro? Que o natural era eu ter muitos eventos fechados para o decorrer do ano. E eu começava a entender ali que Deus não ia mais me permitir continuar com aquele trabalho. Que Deus ia fazer algo novo. Só que esse algo novo para mim não implicava em eu mudar de estado. Sair de Salvador para São Paulo, irmãos. Sair do estado da Bahia. Eu não vou nem falar do estado da Bahia. Eu vou falar para vocês sair de Salvador para morar em qualquer cidade de São Paulo. É uma diferença muito brusca. É tempo, é clima, é relacionamento, é pessoas, é obra. É tudo, é condição de vida, é tudo. E o Senhor nesse louvor falou comigo para sair de lá. E eu ainda resisti. Só que aí o apartamento que eu morava era alugado. A mulher morava em outro país. Daqui a pouco a mulher me manda mensagem dizendo que não ia poder renovar o contrato do apartamento, porque ela estava voltando para morar no Brasil. E então eu já comecei, Senhor, o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer? E aí eu fui numa igreja, um dia de manhã eu acordo. Irmãos, olha o que o relacionamento com Deus nos faz. Um dia de manhã eu acordo e o Senhor fala, vai em tal igreja. Um domingo, aí eu falei, amém, Senhor, eu vou. Mas foi logo quando eu acordei, eu nem tinha levantado da cama ainda. O Senhor me disse isso. Aí passou o dia, eu esqueci. E fui assistir televisão, Netflix, ficar com meu filho, aproveitar o condomínio, piscina. E quando chegou a hora de eu me arrumar para ir para a igreja, eu já tinha esquecido que Deus me tinha mandado ir para essa igreja. Estou me arrumando para ir para o ministério onde eu congrego. E aí a minha prima, que congregava nessa igreja onde Deus me mandou ir, mandou uma mensagem para mim. Prima, vim aqui na igreja hoje, vai ter um pregador de fora e tal, eu senti te chamar. Falei, amém, é confirmação. Foi Deus me lembrando que Deus já tinha me falado para ir para aí. E quando eu chego lá, Deus diz, vou te tirar de um estado, de uma cidade para outra. E eu ainda fiquei resistindo, irmãos. Como lá em Salvador tem uma cidade que é próxima, bem próxima de onde eu morava, que era Lauro de Freitas. Eu fui ver uma casa lá em Lauro de Freitas, levei toda a minha mudança, porque eu não podia mais, não consegui achar nenhum apartamento lá no condomínio. Procurei, busquei, não consegui, porque eu não queria sair do condomínio. Fui para uma cidade próxima, em Lauro de Freitas. Eu nem fui lá, porque no dia da mudança eu estava montando um evento. A minha mudança foi, e eu nem meus pés lá botei. Eu só botei meus pés lá para pegar umas roupas e ficar na casa da minha mãe. Até eu realmente ver, porque eu cheguei na casa. Depois que eu tinha já na casa, eu não gostei da casa. Apesar de ser uma casa boa, eu não gostei. E para ver para onde o que Deus iria me levar. Mas era Deus não deixando eu me estabelecer, porque eu ia sair para São Paulo. E resumindo, por causa do tempo não nos espera. E eu vim aqui em janeiro, no dia 1º, fiquei aqui até o dia 9. Quando eu estou voltando, vim uma arrastada para ficar com a minha família, que meu irmão mora aqui. Aí meu pai veio, minha mãe veio, que são de lá, meu filho veio e eu vim também. Para a gente passar o início do ano juntos. E quando eu estou no avião, voltando. E quando nesses dias que eu estava aqui, Deus me mostrou a necessidade da obra. Deus me mostrou que aqui tem muita igreja, tem muito ministério, tem muitas pessoas de condição de vida. Mas a obra do Senhor está escassa. Estamos errando.
Estamos sendo negligentes com a obra do Senhor aqui no estado de São Paulo, na cidade de Barueri em geral. E o Senhor me mostrou, eu falei, Senhor, amém. Eu vou fazer assim, eu vou ficar indo e vindo. Eu vou começar a desenvolver o trabalho missionário aqui, como meu irmão trabalha na companhia aérea, a gente tem uma acessibilidade melhor de passagem, eu vou ficar indo e vindo. E quando eu estou no avião voltando, no dia 9, Deus diz, não, você não vai ficar indo e vindo, você vai lá. Você vai fazer cumprir os contratos que tem nesse mês, até o último contrato, que era 2 ou 3 de fevereiro, não lembro, e volta para morar aqui. E eu fiz amém, Senhor. Eu vou. Irmãos, eu fui no impulso, né? Amém, eu vou. Porque se eu soubesse que era tão difícil, eu não tinha vindo. Tem que ser sincero. Todo dia eu tenho vontade de ir embora. Mas o chamado, a obra, a excelência, a alegria de saber que você está no centro da vontade de Deus não se compara a todo o luxo, a toda a vida confortável que eu tinha em Salvador. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não só o ganho, as perdas é ganho em Cristo, porque alguns pontos dessas mudanças que Deus fez na minha vida estavam sim relacionados ao propósito, estavam sim relacionados ao chamado do Senhor para a minha vida. Porém, Deus não lhe tira nada, se Ele não vai lhe dar algo melhor. Lembra aquele ponto que eu disse que era o melhor ponto que tinha na região? Era o melhor ponto porque nesse lugar havia uma concentração de 2 terminais de ônibus, onde as cidades metropolitanas em volta de Salvador desembarcavam lá e todo o trânsito da cidade de Salvador passava por esses 2 terminais. Com um mês que eu saí porque eu vendi esse ponto, o fluxo de pessoas acabou nessa região, porque a prefeitura mudou os terminais, desativou os 2 terminais. E a pessoa que comprou o ponto na minha mão com tudo disse assim, você fez uma grande jogada de mestre, porque o comércio no centro de Salvador acabou. Então aquilo que eu estava fazendo, porque Deus não me disse, venda porque isso vai ficar ruim. Ele falou, venda porque eu quero fazer, para você fazer a minha obra. Mas a obediência ao Senhor me fez ser ricamente abençoada. Lembra que Deus me disse lá no dia 9 de janeiro para sair de Salvador? Me disse fazer, né, do condomínio e tal, e vir para aqui. O padrão de vida caiu. Totalmente. Morava em um condomínio, tinha regalias, morava em um bairro nobre, meu carro. Quando eu cheguei aqui, meu padrão de vida caiu. Mas ainda assim, em pandemia, eu recebo um bom salário. Deus abriu uma porta de emprego com um mês aqui. Eu pago o meu carro, eu ajudo na obra, eu pago a minha casa. Eu comprei todos os móveis para a casa de 2 cômodos. Agora já estou mudando para 3 cômodos, já estou comprando os móveis para arrumar a sala. Deus tem me abençoado. E o comércio de eventos lá em Salvador parou. Um mês depois que eu cheguei aqui em Salvador, a pandemia se instaurou. E muitas amigas minhas estão encalacradas de dívidas, sem ter mais o que fazer, sem esperança, sem ter para onde olhar. E quando o Senhor me disse, vai para São Paulo, o Senhor não me disse, vai para São Paulo porque o comércio que você trabalha aqui vai zerar e você vai ficar endividada. Ele falou, vai para São Paulo para fazer a minha obra. Mas se eu tivesse ficado presa, pastor, a minha condição de vida, o que eu tinha lá, a minha condição financeira, hoje eu não poderia estar desfrutando da alegria do Espírito Santo do Senhor. Eu não estaria desfrutando da alegria, do gozo de poder fazer a obra do Senhor. E ainda ter a minha vida secular, mesmo com um padrão menor, mas em equilíbrio. Em plena pandemia, eu tenho ajudado famílias. Em plena pandemia eu tenho investido na obra do Senhor. Em plena pandemia as minhas contas encontram-se em dias. O meu carro está pago, o seguro do meu carro, aluguel, água, luz, comida, tudo. O relacionamento com o Espírito Santo através da oração vai te levar a lugares inimagináveis. Vai te colocar em uma posição que você nunca esperou, que você não sonhou, mas Deus sonhou para você. Deus preparou para você.
Há um caminho já preparado, tudo o Senhor já preparou. Mas para que você siga esse caminho é necessário estar alinhado com o Espírito Santo. E estar alinhado com o Espírito Santo, muitas vezes você vai ter que fazer o que você não quer fazer, o que você não deseja fazer. Se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Não importa a situação, não importa a dificuldade do momento, você tem a excelência de conhecer a Jesus. E a excelência de conhecer a Jesus é melhor do que qualquer coisa nesse mundo, nessa terra. Vale mais do que o ouro, mais que a prata. O Senhor quer levar vocês a lugares grandes. Coisas que aos seus olhos hoje é pequeno. Davi, ele estava cuidando das coisas, das poucas ovelhas do meu pai, mas ele estava cuidando das coisas do pai dele. Começa a cuidar das coisas do Senhor. Começa a cuidar da obra. Começa a cuidar do ministério. Começa a cuidar do chamado que Deus tem na sua vida. E tudo, não é umas coisas ele vai fazer e outras ele não vai fazer. Ele não vai cuidar da sua família, sua vida financeira vai ficar uma miséria. Ele não vai cuidar da sua saúde, a sua família vai ficar uma destruição. Não, é tudo ele fará. E o que que você precisa? Se relacionar. O que é que você precisa orar? O que é que você precisa buscar? O que é que você precisa de intimidade? Não adianta chegar na igreja, rodar, pular, profetizar e não chegar na sua casa, dobrar o joelho e dizer: o que queres de mim, Espírito Santo de Deus? Oração muda o curso da história. A oração vai quebrar cadeias. A oração vai quebrar grilhões. Através da oração o Senhor vai lhe dar direções. O Senhor vai lhe mostrar o que você precisa fazer, o rumo que você precisa tomar, o que o Senhor quer de você, o que o Senhor preparou para a sua vida. É na oração, é no relacionamento, é na intimidade com o Senhor. O tempo de estar no WhatsApp, o tempo de estar na casa da família, o tempo de estar na casa do vizinho, falando os seus problemas, falando de A, de B, vai orar. A conversa que você tem que ter é com Jesus. A igreja está assim, eu estou vendo assado, vai orar. Minha casa está assim, minha família está assim, eu preciso disso, vai orar. Vai buscar o Senhor. E a oração não é só pela necessidade, a oração é pela necessidade de relacionamento. Porque Jesus já escreveu a sua história. Porque a sua vida está ruim, porque você não está vivendo o que Deus mandou você viver. Você não está fazendo o que Deus mandou você fazer. Mas eu não sei porque você não ora. Esse negócio de Senhor, eu não sei o que Deus quer de mim. Como? Se o Espírito Santo de Deus está na sua vida lhe direcionando. É você que não está tendo tempo para ouvir a voz do Espírito Santo. O ministério que eu congrego tem 2 meses. Setembro, não. Estabelecido mesmo como igreja tem 2 meses, isso. A inauguração foi de setembro. 2 meses. Para a glória e nome do Senhor Jesus. Todos os trabalhos que o Senhor tem me direcionado têm prosperado. Tem crescido. Teve levante? Teve. Teve luta? Teve. Teve empecilho? Teve. Teve barreira? Teve. Mas o Senhor tem manifestado a glória dele.
Porque tem sido feito na direção do Espírito Santo. O que é feito na direção do Espírito Santo não fica pelo meio do caminho. O que é feito na direção do Espírito Santo não dá errado. Não dá errado. Tem luta, tem dificuldade, tem, mas tem vitória, porque aquele que te chamou garante. E sim, nessa manhã o Senhor trouxe uma palavra de despertamento para as nossas vidas, para nós buscar a essência da oração, da comunhão, da intimidade, da obediência à voz do Espírito Santo. Mas o Senhor quer dizer também para mim, para você: se alegre, porque o Senhor está contigo. Ainda que a luta esteja travada, ainda que a situação aos seus olhos não tem jeito, se alegre. Você tem a excelência do conhecimento de Deus, e o Senhor vai direcionar. Ele vai abrir porta onde não tem parede, porque Ele é fiel. 8 meses eu tenho no estado de São Paulo. E tem sido difícil, mas em tudo o Senhor tem me dado vitória, porque o nosso Deus é fiel, mesmo que às vezes nós não merecemos, mesmo que às vezes eu começo a chorar e dizer: ah, Jesus, eu quero voltar, ah, Jesus, eu não quero ficar, que é muito ruim. Ele vai, me deixa chorar, mas depois o Espírito Santo vai me consolando, vai refrigerando a minha alma, vai me dando o gozo de fazer a vontade, de estar no centro do querer de Deus. Não tem lugar melhor. Não tem caminho melhor do que o caminho que Deus preparou para a sua vida. Eu vejo pessoas falando assim: ah, eu não aguento mais esse ministério que Deus chamou para a minha vida. Ah, eu não estou aguentando o chamado, está pesado. É porque não está fazendo do jeito que Deus mandou. Porque é chamado alegra, dá gozo na alma. A gente se cansa, a gente passa luta, passa calúnia, levante, perseguição, inveja. Mas quando o negócio completa, te diz: ah, Jesus, eu quero de novo. Foi engraçado, na segunda-feira, 19 de outubro, culto de missões na minha igreja, onde eu sou a líder de missões. E foi uma preparação, Deus operando, e toda a luta Deus dava vitória. Mas quando chegou no dia, meu Deus, que guerra travada. Para acabar de completar, quando deu 5 horas da tarde, a hora que eu estava saindo, o céu fechou e parecia que estava tendo uma tempestade, chuva. Eu, meu Deus, que lugar difícil. E uma tristeza, uma luta aqui, uma coisa aqui, uma situação aqui. Eu disse: meu Deus, eu não aguento mais. Ah, Senhor, eu não vou continuar não, eu vou voltar. Terminar esses trabalhos, eu vou falar com a pastora que eu não quero mais. E aí quando começa o culto, a alegria do Espírito Santo começa a me encher, começa a me preencher, começa a me renovar. E aquela pessoa que começou o culto dizendo: eu não quero mais, já começou a pensar no próximo culto, já começou a pensar no próximo tema, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Esse negócio desses crentes aí: eu tô cansado, eu não aguento mais, eu não vou ficar mais, não tá fazendo certo. Não está fazendo do jeito que Deus quer. Porque mesmo no decorrer da caminhada de ficar: ai, Jesus, ai, tá doendo. Mas quando chega no lugar onde Deus mandou, quando chega no negócio que Deus mandou fazer, a alegria, o gozo do Espírito, e você é renovado a prosseguir. Chamado não é pesado. Pesado é estar longe da vontade do Senhor. E nesta manhã o Senhor está dizendo: se alegre. Se alegre. Porque Ele é fiel. Eu peço a Levita aqui para estar me ajudando a adorar o Senhor, amém? Se você entrou... que esse negócio de com a permissão do pastor eu vou fazer tal coisa, você nem perguntou ao pastor antes, não é permissão do pastor, é imposição. Se você entrou nessa manhã aqui triste, se você entrou aqui nessa manhã angustiado, se você entrou aqui nessa manhã cansado, fadigado, se a caminhada está difícil,
ou se tem alguma situação, alguma luta, alguma dificuldade que você tem enfrentado, está lhe desanimando, vem aqui nesta manhã. Vem aqui no altar do Senhor, que eu vou estar orando pela sua vida. Eu vou estar ministrando sobre a sua vida, para que o Espírito Santo do Senhor venha trazer um renovo, venha trazer uma alegria, que você venha novamente a se alegrar com o chamado, com o ministério, com a obra, com o servir ao Senhor. Vem aqui nesta manhã, pode louvar. Você que precisa sentir nesta manhã o toque do Senhor.